Olá a todos, sou a professora Juliana Secato. Eu venho aqui para gravar um videozinho sobre um tema tão relevante que a gente fala tão pouco na pós, porque dá pouco tempo para falar de tanta coisa que a gente tem que falar nas aulas de neuropsicologia, mas a psicologia do envelhecimento, né, que define as idades, né, o que são essas idades que acompanham o nosso curso de vida, é importante a gente tá trazendo para vocês, e aí tem a possibilidade de estar passando uma atividade prévia, então aí eu resolvi gravar um vídeo com mais teorias para contemplar, para enriquecer cada vez mais os nossos módulos. Então, nessa aulinha aqui, a gente vai falar um pouquinho das idades, né? Então, como assim, Juliana? O que que você quer dizer quando a gente fala em idade? Sim, turma, a gente tem a idade cronológica, a gente tem a idade biológica, nós temos uma idade chamada idade social e nós temos uma idade psicológica. E sim, a partir do momento que nós vamos envelhecendo, essas idades também vão se modificando. Então, estou convidando todos para ver essa aulinha gravada. Eu prometo ser bem breve, né? É difícil isso, mas prometo ser bem breve, para a gente falar um pouquinho somente agora da psicologia do envelhecimento, né? Uma coisa que a gente fala muito em aula, principalmente nas aulas de neuropsicologia, a importância de sempre estar investigando, pesquisando, lendo artigos. Então, antes de começar a aula, já trago um link aqui para vocês. Trago aqui um artigo bastante interessante que traz as definições, né, das idades. Tem mais artiguinhos ali. Eu sei que quando eu coloco algum artigo em inglês, o pessoal meio que torce ali o nariz para mim, mas é porque é importante que os artigos mais recentes eles vão sair primeiramente em inglês, né? Mas tem esse artigo em português falando sobre o envelhecimento na atualidade, aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais, que é um tema aqui da nossa aula. Quem quiser esse artiguinho, tá o link aí, e esse artigo vai estar disponível também no Cielo, e também eu deixo sempre como material de leitura prévia, tá? Fica a dica para a gente começar a nossa aula sempre falando que ciência é a parte mais importante, né? Parte mais importante para a nossa construção, para nossa aquisição cada vez mais das aprendizagens, das nossas teorias. Mas quando a gente está atendendo, nosso é, olhar fundamental, nosso raciocínio clínico, é em cima do cliente, é em cima do paciente, é em cima do consulente, não sei como que vocês definem aí, mas o importante dentro da nossa sessão é o nosso paciente, né? No caso, agora que eu estou falando de psicologia do envelhecimento, claro, então que vai ser o meu idoso. Só que quando a gente fala, né, que o neuropsicólogo, ele levanta hipóteses, ele acaba trazendo ali um raciocínio clínico por meio de levantamento de hipóteses. Por que que isso é importante? Porque a gente precisa olhar esse paciente como um todo na avaliação neuropsicológica. Então, não é o teste importante, não é a VAIS, não é a VISC, não tem teste importante. O importante sempre vai ser o paciente. Ele é o nosso foco de trabalho. Os testes são os recursos que a gente utiliza para poder entender esse funcionamento, né? Agora, sempre falei, a anamnese clínica é importante, né? 90% do nosso trabalho dentro do consultório está numa investigação clínica, porque lembra que eu falo muito, né? Nós somos os detetives das mentes, né? Nós somos aquela pessoa que sempre foca na clínica. A clínica ela é soberana. Então, a anamnese ela precisa ser muito detalhada, né? E muitas vezes a gente divide essa anamnese em 2, 3, 4 dias, quantos for necessário, quantas sessões forem necessárias, principalmente, né, na investigação ali das pessoas relevantes que acabam acompanhando, no meu caso, agora acabam acompanhando o idoso. Então, a anamnese é em cima dele, é em cima da família, né? Apesar da gente ter ali as abordagens nomotéticas, né, que são análises das medidas gerais que acompanham aquela faixa etária, aquele grupo, enfim, nós temos que focar muito na abordagem geográfica. Quer dizer o quê? Aquelas medidas, aqueles detalhes que destoam, né, dentro do comportamento, dentro da personalidade, dentro do funcionamento mental, mas a abordagem geográfica agora na velhice, ela impera. É aquilo que fica mais forte, tá? E eu vou explicar por quê. Os exames complementares, gente, exames de sangue, então às vezes a pessoa está com falta de concentração, esquecimento, a gente sempre tende a pensar nas demências, mas às vezes é uma falta de vitamina, por exemplo, a vitamina B12, por exemplo, é uma disfunção tiroidiana. Então, os exames complementares, sempre que possível, é importante a gente ter em mãos, né? Exames de neuroimagem, ou a ressonância, ou tomografia, ou um SPECT, ou outros exames biomarcadores que hoje os exames de sangue estão vindo um pouquinho mais para a nossa prática clínica. Então, é importante olhar se esse paciente ele tem uma lesão estrutural vindo de um AVC, uma lesão vindo de um tumor, vindo de uma hidrocefalia,
o quanto de atrofia tem esse cérebro, mas os exames de neuroimagem são importantes nesse raciocínio clínico. Muitas vezes, eles são fontes excludentes de hipótese. Então, eles funcionam, às vezes, né, no caso dos transtornos demenciais provenientes da doença de Alzheimer, né, entre outras demências, fator de exclusão. Mas eles são fundamentais nessa nossa avaliação. Avaliar o comportamento desse paciente, né, que a gente chama de sintomas neuropsiquiátricos, tá apático, tá depressivo, depressão e apatia são duas situações diferentes, porque a depressão é uma melancolia, a depressão é uma tristeza, a apatia é um desinteresse. Então é importante avaliar esses dois quadros e diferenciar esses quadros, avaliar a condição de sono, o apetite, tem presença de alucinações, tem presença de confabulações, né? Então a gente precisa estar investigando cada vez mais os sintomas neuropsiquiátricos, que muitas vezes são eles que vêm para o nosso consultório. A funcionalidade, esse paciente ele tem prejuízo nas atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas atividades mais complexas do nosso dia a dia, por exemplo, dirigir, fazer uma comida, né, usar o fogão, pegar um transporte público, né, usar o telefone. Então, essas atividades são chamadas de atividades instrumentais, ou seja, é o idoso saber usar os recursos do ambiente para sua sobrevivência. Ou ele já tem prejuízo nas atividades básicas de vida diária. Básicas, turma, como o nome diz, são as atividades básicas que a gente faz. Então, se locomover sozinho, ir no banheiro sozinho, se trocar sozinho. São as atividades que você usa para sua cuidado pessoal, a sua autohigiene, né? Então, são as atividades mais simples do dia a dia. Turma, quando o médico fala na avaliação do idoso, né, que esse idoso muda a personalidade, eu não gosto de falar de personalidade. Eu acho que a gente precisa traçar, porque para nós psicólogos a personalidade tem um espectro maior de definições, né? Eu gosto de falar que a gente tem que avaliar no idoso esses aspectos, né, comportamentais, né? Eu acho que sim, os idosos eles podem trazer uma mudança gritante do seu comportamento, do seu perfil, mas muitas vezes esses traços eles são modificados pelos quadros demenciais, tá? Então é isso que a gente precisa avaliar, os traços desse funcionamento humano, não a personalidade por si só, fazer aquele combo daquela avaliação mais ampla, né? E principalmente, né, os testes cognitivos ajudam a gente a investigar se é um esquecimento, se é uma desatenção, se é uma falta de planejamento, se é uma instabilidade motora, quer dizer, avaliar os nossos funcionamentos mentais, os 5 grandes, né? Memória, linguagem, atenção, função executiva, habilidade visoconstrutiva, visoperceptiva. Então, todo esse trabalho a gente faz durante a avaliação neuropsicológica. E por que eu preciso estudar o idoso? Por que a gente tem um módulo de envelhecimento? Eu acho que o módulo ainda é pouco. A gente precisa compreender a pessoa idosa, a gente precisa compreender o envelhecimento para a promoção de saúde, para a promoção de qualidade de vida. Toda vez que a gente escuta o senso comum dizendo envelhecer característicos dos esquecimentos, ou esquecimento é próprio da velhice. O idoso volta a ser criança, isso me dói mais, isso me irrita mais, o idoso volta a ser criança. Não é assim que acontece o neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa tirar um pouco o senso comum da nossa prática, nós que somos os profissionais que vamos atender esse público, tira o senso comum de lado e vamos promover saúde, qualquer alteração comportamental, qualquer manifestação diferente da personalidade, qualquer fator de prejuízo cognitivo ou levemente um declínio cognitivo, isso precisa ser investigado. Quanto mais eu promovo a saúde, mais eu dou qualidade de vida. E mesmo nos quadros demenciais, eu estou dando qualidade de vida para o familiar, para o paciente. Às vezes a gente precisa falar em qualidade de morte também. Então, duas questões que a gente se preocupa muito o que leva ao óbito da pessoa idosa, né? Doenças infecto-contagiosas e os transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais, turma, é a gente que trabalha, é a gente que cuida. Então, quanto mais eu promovo saúde, quanto mais eu trato o idoso, eu evito a incapacidade, eu evito a imobilidade, eu evito a dependência, eu evito morte. Então, a gente está falando aqui numa aula de promoção de saúde, tá? E lembra que eu falei que tem duas abordagens que nós olhamos muito, a abordagem nomotética e a geográfica. Só que a nomotética, turma, às vezes não vai ajudar a gente na avaliação do idoso. Por quê? A nomotética, quando a gente fala do idoso, eu não tenho medidas gerais que eu espero dos idosos, porque o envelhecimento ele é heterogêneo.
Uma pessoa às vezes não vai envelhecer igual a outra, um grupo não vai envelhecer igual ao outro, porque vários fatores determinam esse envelhecimento. Então a gente costuma dizer que na velhice a idade cronológica não é um determinante. Do jeito que a gente faz para criança, a criança de 3 anos, que não fala, que não anda, poxa, você pensa, você lista diversas características que aquela criança, por ter 3 anos, deveria estar apresentando. E na velhice eu não consigo fazer isso. Um paciente de 90 anos. O que eu espero de 90 anos? Eu não sei. Depende de fatores que essa pessoa teve durante a vida. Se ela se cuidou, se ela praticou atividade física, se ela controlou doença crônica, provavelmente ela vai chegar nos 90 anos melhor do que alguém que não se cuida com 40, com 30 anos. Então, a gente costuma dizer que a idade cronológica não é um determinante na velhice, mas a gente olha muito como essa pessoa funciona do ponto de vista da saúde social, da saúde física e da saúde emocional. Então, olhar o idoso, a nossa avaliação é pela função, como ele está funcionando. Falando em função, vamos descrever agora as diferentes idades que a gente tem. Como eu falei para você, na velhice, né, que é a fase final de vida, nós temos 4 idades: a idade social, a cronológica, a psicológica e a idade biológica, que a gente vai descrever um pouquinho aqui para vocês. Vamos começar da idade cronológica. A idade cronológica, turma, é basicamente assim, os anos passando. Ela é marcada por cada primavera que a gente vive. Então, são os anos passando. No Brasil ainda, é considerado idoso, pessoa idosa, pessoa que passa dos 60 anos. Acho que já vai mudar, mas ainda é. É esse marco que você tem os seus direitos de fila preferencial, de estacionamento preferencial, quer dizer, no Brasil ainda e em países em desenvolvimento são 60 anos. Só que nosso envelhecimento, ele é marcado por um crescimento grande, por isso que eu sempre coloco que o envelhecimento da população idosa, a gente investir em política pública, eu estou favorecendo a gente lá na frente. Então, eu estou falando de um envelhecimento sadio, eu estou falando de um envelhecimento que a tecnologia promove esse aumento da nossa população, sim, tecnologia, porque eu falo de medicação. Tecnologia, eu estou falando de acesso a uma medicina, por exemplo, ou a uma psicologia que eu posso fazer para um ambiente virtual. Eu favorecendo essa idade cronológica, claro que eu tenho diminuição da mortalidade. O saneamento básico, assistência à saúde, então são fatores que têm aumentado aí o N de população acima de 60 anos no Brasil, que já acima de 60 anos já está batendo mais de 32 milhões, agora 2024, né? O que é a idade biológica? A idade biológica, agora, turma, se a idade cronológica, os anos passando, a idade biológica são as modificações que o nosso corpo vai apresentando à medida que esses anos vão passando. Então, eu tenho uma diminuição da elasticidade da pele, por isso que a minha pele fica mais, né, enrugadinha. Eu tenho uma certa fragilidade dos meus órgãos, né? Eu tenho uma perda, sim, da composição muscular. Eu tenho uma acuidade visual, auditiva, até do própria sensação do paladar. E isso faz parte do processo natural de se envelhecer. Inclusive, o nosso cérebro tem uma redução encefálica. Por isso que nos exames de neuroimagem, eu falei lá atrás que eles são excludentes, porque a atrofia cerebral compatível com a idade, ela vai acontecer. Redução volumétrica encefálica compatível com a idade. Isso pode acontecer. Isso é senescência. Senescência é o processo natural de se envelhecer. Agora, eu posso retardar essa idade biológica. Não falei da perda da composição de massa muscular? Eu posso evitar a perda de massa muscular fazendo atividade física, fazendo musculação, fazendo atividade aeróbica e anaeróbica. Então, essa perda de musculatura, né, de massa branca, e tem uma condição que a gente tem que tratar no idoso, que é a sarcopenia, que é a perda de massa branca. Isso pode ser evitado mediante a prática regular de atividade física. A minha pele pode ser cuidada se eu passo o protetor solar ou evito exposição ao sol prolongado. Mas o protetor solar tende a cuidar da nossa pele. Por exemplo, até a função pulmonar, evitar hábito de vida ruim, por exemplo, o cigarro, né, ou inalar fumaça. Estou falando de fogão a lenha, inclusive. Quanto menos fumaça, mais eu cuido do meu pulmão. Então, nosso envelhecimento biológico, ele pode ser retardado? Sim, depende do seu estilo de vida, tá? De cada um. Quando a gente fala da idade biológica, lembra que eu falei do cérebro? Então, o cérebro, eu costumo trazer esse slide porque é um slide super recente que saiu agora na revista de 2022, saiu até na revista FAPESP.
E ele traz, assim, a importância dos 3 primeiros anos de vida, né? Que é a hora que o cérebro mais cresce. Então, o nosso cérebro continua crescendo nos 6 primeiros anos, mas o maior crescimento são nos 3 primeiros. E aí, quando a gente olha ali para a fase, né, final da infância, adolescência, vida adulta, já temos modificações importantes, principalmente na vida adulta. Por que que eu estou trazendo ali o quadro da vida adulta que eu quero chamar mais atenção? Porque na vida adulta, nosso cérebro já começa a atrofiar. Então, quando eu falo que tem redução volumétrica encefálica, que é da senescência, que faz parte do nosso neurodesenvolvimento, isso não acontece com 60. Isso acontece já com 30 anos. Então, na parte ali de está escrito início da idade adulta, pode ver, eu tenho uma diminuição do volume da substância cortical, né, cinzenta, da substância branca. Eu tenho um volume da substância cinzenta cortical também diminuindo e só tem uma linha ali que aumenta, que é a linha roxa, que é a linha justamente do volume dos ventrículos. O que são os ventrículos? Ó, falando um português bem claro, os ventrículos são os orifícios, são os buracos do cérebro. Então, quando eu falo que essa linha roxa está aumentando, significa que o meu cérebro está diminuindo e esse buraco ele aumenta. Então, eu quis trazer esse gráfico para mostrar para vocês que o envelhecimento, esse envelhecimento biológico, ele não acontece na velhice, ele já está acontecendo. Então, a gente tem marcadores muito específicos ali, principalmente quando eu falo dos 3 primeiros anos de vida. Olha que interessante que saiu esse estudo, né? A metade da gestação, o cérebro tem 10% do seu volume e cresce 80% nos 3 primeiros anos. Essa fase sensório-motora, né, 0 a 2 anos, é uma das mais importantes para a construção cognitiva e também da personalidade, né? E o cérebro continua crescendo por volta até de 30 anos, que aí ele vai diminuindo um pouco mais lentamente, tá? Como eu falei, substância branca, essa parte da comunicação entre o córtex e a substância cinzenta, atinge um volume máximo nos 30 anos e depois a gente vai diminuindo lentamente isso. E o forte a partir dali são as habilidades que a gente chama de habilidade cristalizada. Lembra que na nossa teoria de CHC de inteligência eu tenho duas habilidades: habilidade cristalizada e habilidade fluida. A habilidade cristalizada está ligada à velocidade de processamento, à memória operacional, raciocínio lógico, função executiva de uma maneira geral, né? E as habilidades cristalizadas têm a ver mais com a parte semântica, tem a ver com definição, repertório linguístico, a memória semântica e a experiência de vida. Então, a partir dos 30 anos, são as habilidades cristalizadas que começam a imperar no nosso funcionamento humano, tá? Lembra que eu falei que quanto mais a gente se cuidar melhor pra gente? Tá aí um artigo que prova isso. Pessoas que têm um hábito de alimentação saudável, o hábito saudável, não estou dizendo que não pode comer pizza nunca mais. Não, mas a pizza não pode ser hábito. Não estou dizendo que você não pode beber nunca mais uma taça de vinho. O vinho não pode ser hábito, né? A cerveja, o chopp, não pode ser todo dia. Mas quando você bebe, às vezes não é só uma taça, é a garrafa inteira. Então, são hábitos ruins, né? A gente tem que ter hábitos saudáveis. Alimentação saudável, uma vida social muito saudável, interagir com as pessoas faz bem para o cérebro. E principalmente prática regular de atividade física. Isso, além de aumentar vascularização, quanto mais vascularização seu cérebro recebe, mais nutriente ele recebe também, né? Quando você tem uma atividade, uma prática de atividade física regular e um hábito alimentar saudável, você não está entupindo seus vasos de gordura, por exemplo. Então, aumenta ali, né, a vascularização, aumenta um fator chamado BNDF, que são os fatores neurotróficos fibrilares, que eles estão envolvidos ali na síntese de várias condições do nosso funcionamento mental. Turma, você aumenta a sinapse e você favorece, se você aumenta a sinapse, você favorece a neuroplasticidade. Então, a gente está falando de hábito saudável, quer dizer, o ambiente, mas as suas escolhas próprias favorecendo neuroplasticidade, tá? Indo já para o meu final, né, falando sobre as duas últimas idades, eu tenho a idade social. Essa é muito importante para o idoso. Por isso que eu tive tanto idoso que evoluiu para demência nessa pandemia, pelo fato, turma, do isolamento social. O que é a idade social? É você ter hábitos saudáveis para existir perante a sociedade. Então, o que é idade social? Cada município, cada estado, cada cidade, ela tem que ter um espaço para o idoso existir.
É o espaço de valor que a sociedade olha para essa pessoa idosa. Então, é uma análise, assim, que não é só do idoso, é uma análise complexa da nossa cultura. Porque a gente ainda tem um estereótipo de velhice que o idoso tem que ser aquele idoso, Dona Benta, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a vovó, que fica lá com o netinho, que tem que fazer comidinha para netinho. Turma, se a avó quer fazer comida para o neto, a escolha tem que ser dela, mas ela tem que também ter um espaço para ser outras coisas do que só a avó. Então, se você quiser ser aquela idosa cheia de botox, né, que põe peito ainda, que estica o rosto, que pinta o cabelo de roxinho, tá certo, tem que existir. E não quero cuidar de neto, tá certo também. Então, acho que ainda a gente tem muito estereótipo, né, de que o idoso, a idosa, ela tem que ficar quieto em casa, né, ou vestindo a sainha de viúva, como a Praça é Nossa representava essa velhice como improdutividade, né? E por isso que eu não gosto, e a gente não pode falar em terceira idade, porque terceira idade é sinônimo de improdutividade, né? Então a gente ainda tem aqui no nosso país um estereótipo de velhice improdutiva, né? E por isso que a gente vê muitas questões até do ageísmo, por exemplo, falar terceira idade é preconceituoso. Esse termo terceira idade, só fazendo um adendo, vem lá da Revolução Francesa, década de 50, década de 60, e traz a terceira idade como sinônimo de improdutividade. Quem que era a primeira idade? A primeira idade eram jovens que precisavam ser bem cuidados para entrar no mercado de trabalho. Quando eu falo bem cuidado, assim, turma, não era preocupando em educação, não. Ele tinha que nascer forte para entrar na segunda idade bem, porque a segunda idade é a idade produtiva, é a idade que traz dinheiro para o país, e a terceira idade é sinônimo de improdutividade. Então, toda vez que eu escuto ainda esse termo terceira idade, me dói dentro do coração, porque é um termo ageísta, etarista, preconceituoso. Então, a idade social leva em consideração o quanto a sociedade abre espaço para o idoso ter um espaço de valor. Então, a gente precisa quebrar paradigmas para fazer esse idoso existir. Parte da gente valorizar a velhice. E para terminar, a última idade, que é a idade psicológica. A idade psicológica a gente divide em duas, basicamente, porque a primeira é a relação que existe entre a idade cronológica e as capacidades psicológicas, e a segunda, o senso subjetivo de idade. O que que é isso, né? Quando a gente fala desse estereótipo de velhice, nós fomos criados com um estereótipo de velhice muito negativo. Que velhice, por isso que quando eu dou aula de envelhecimento, muita gente não gosta da minha aula. Mas não é que não, eu entendo que não é que não gosta da aula, não gosta do tema envelhecer. Só que o envelhecimento é um processo que já está acontecendo em todo mundo. Independente de faixa etária, o envelhecimento é um processo. Então, se você cresce com o estigma de envelhecimento demente, improdutivo, dependente, a sua visão da idade psicológica ela é negativa. Ela é muito negativa. Agora, se você tem ali uma relação uma relação mais positiva entre a idade cronológica e as suas capacidades psicológicas, geralmente você tende a ter um envelhecimento sadio. E dá para a gente ter um envelhecimento sadio. Quando a gente fala entre relação entre idade cronológica e capacidade psicológica, é o quê? Quanto mais eu me desafio, quanto mais eu engajo em atividades prazerosas, motivacionais e que sim, são atividades que desafiem meu cérebro. Então, por exemplo, aprender uma nova língua, praticar um instrumento musical, aprender um instrumento musical ou o simples fato de socializar. Sair de casa para ir lá fofocar com alguém. Eu lembro que eu gravei falei isso numa aula e o pessoal me gravou e colocou no Instagram, mas eu volto a repetir. Fofocar faz bem para o idoso. Ele sair de casa, ele ir lá conversar com alguém na igreja, no centro, né, no grupo de amigas, né, no grupo da ginástica. Só esse fato de ele estar saindo e conversando, ele já está estimulando, já está favorecendo as suas capacidades psicológicas positivas. Então, com esse slide, a gente termina a aula falando o quê? Compreender que meu corpo muda é natural. Ele vai mudar. Compreender as minhas limitações ao longo das minhas fases também é importante, porque do mesmo jeito que eu tenho as limitações, eu tenho que criar estratégias para pegar meu ponto forte, que eu agreguei durante esses longos anos de vida. Então, hoje, o que que eu falo para os meus alunos? Todo mundo me pergunta, você não sente falta dos seus 20 anos? Eu falo, olha, depende.
Meus 20 anos, que eu estava ainda na graduação, que eu não tinha dinheiro para nada, que eu tinha que, né, ralar para muita coisa, nisso eu não tenho saudade, talvez da energia. Mas hoje, com 41 anos, eu não troco a minha cabeça por nada. Então, o que que eu estou dizendo para vocês? A minha habilidade fluida, as minhas capacidades, sim, de energia mudaram, óbvio, mas a minha capacidade mental e intelectual aumentou. Então, conhecer as minhas limitações e valorizar aquilo que eu tenho de forte é importante processo para entender o envelhecimento e as fases que a gente vai vivendo ao longo da vida. Se eu entender isso, a relação que eu tenho com a minha velhice, ela vai ser positiva. E para terminar minha aula, eu solto essa frase do David Bowie, que eu, além de gostar desse artista, ele traz uma coisa que é linda. Envelhecer é um processo extraordinário, em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Então, com essa aula, com essa frase, eu termino aqui e espero encontrá-los nas aulas presenciais. Até lá!